pode auxiliar nosso organismo em alguns e bons aspectos. São eles: liberação de endorfinas e sensação de bem-estar, diminuição da depressão. A longo prazo pode haver redução da frequência cardíaca de repouso, aliviando o coração, facilita a ação da insulina e da circulação periférica, tratando o diabetes, aumento do bom colesterol, queima calorias, prevenção da osteoporose, pois facilita a fixação de cálcio nos ossos, enrijecimento e tonificação da musculatura dos membros inferiores, melhora da autoimagem, mantém a autonomia para idosos, melhoria das funções hormonais, diminuição do nível de adrenalina, redução da tensão e combate ao estresse, aumento da absorção de oxigênio pelo organismo, melhorando o desempenho dos pulmões, do coração, das artérias e dos músculos, redução da pressão arterial e redução da taxa de triglicérides. Para nós ter uma boa saúde, então, só fazer exercício. O problema é começar ele, né? Eu já não tenho esse problema, eu já faço exercício o dia inteiro. Quero cuidar aqui do nosso irmão, o professor e pastor Vanderlei Ornelas. Pastor, para nós é uma alegria ter aqui com a gente. Sabemos que muitos pastores passaram pela vossa mão, pelo seu acontecimento, e tem usado muito. Também que o Senhor, o Espírito Santo, use o Senhor aqui. Essa é a nossa igreja, assim, igreja. Faltou bastante gente hoje. Mas fique sempre com o Espírito Santo, fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês, poder conhecer essa igreja, não tinha vindo aqui ainda. Já moramos aqui no NASP há quase 20 anos, né? Mas não tínhamos vindo aqui. A gente às vezes sai daqui, vai numa igreja lá em Manaus e tem tantas aqui em volta, né? Mas é questão de oportunidade do momento, né? E estou muito feliz de ver aqui o capricho, né? O cuidado de vocês, essa bela igreja, muito bem construída, bem cuidada, né? E também fiquei feliz de ver o louvor, né, feito aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Minha esposa está comigo, né? A professora Luciane Dornelis. Nós trabalhamos ali no NASP. Trabalhamos aí no período de 2002 até 2008. Depois saímos, fomos trabalhar na CPB e voltamos em 2016. Estamos servindo ali na Escola de Teologia e também na Escola de Educação. Irmãos, o nosso mundo vive em conflito. Vocês concordam comigo? Sim. Olha quantos conflitos, né? Lá no leste europeu tem o conflito dos russos contra os ucranianos. Bombas, mísseis, né? Ataques, cidades devastadas, aeroportos, né? Hospitais. No início do ano o povo saindo, né? E aí tentando abrir os corredores humanos, né? O povo sair. Fico pensando quão difícil é sair da própria terra, né? E aquelas pessoas tinham de sair. Ontem nós conversamos com um casal que estava lá, um casal de brasileiros. E realmente é um conflito, um drama. Porém, mais pessoas morreram no Brasil, nesse período, do que morreram na guerra. Porque aqui também tem uma guerra, né? É uma guerra dos traficantes com as milícias, é uma guerra da polícia contra os traficantes, né? Contra os assaltantes, os bandidos. E então, os filhos de Deus estão no mundo de conflito. Tem um conflito agora da direita com a esquerda. É verdade ou não é? E nem vamos falar desse assunto aqui, porque senão vai virar um problema, né? Eu espero que não virasse, né? Mas é um conflito, irmãos. As pessoas estão digladiando. Dentro da família, elas se desunem, porque uma vota no candidato, outro vota no outro, né? E cada um tem mais razão do que o outro, né? Dentro das igrejas, do trabalho, as pessoas estão no conflito. Um conflito ideológico, um conflito cultural, né? E aí, esse conflito ideológico, cultural, entrou no mundo político, né? E virou um conflito político. Por que o mundo vive em tantos conflitos? Por quê? Existem tantos conflitos no nosso mundo. Quando eu converso com as pessoas, elas não querem brigar, né? Por que existem tantos conflitos? Porque há um conflito maior, primeiro, né? Conflito inicial, que está no fundamento de todas as batalhas humanas, de todos os conflitos humanos. Que conflito é este? É o conflito de Cristo contra Satanás. Ou por melhor dizer, devemos dizer, de Satanás contra Cristo, porque foi ele que começou, né,
este conflito? Então, o conflito entre Deus e Satanás, que era uma criatura, né, terminou trazendo, né, toda uma escalada de conflitos, guerras, né, contendas, revoluções para este mundo. E por isso nós nascemos aqui, e já nascemos no meio, né, do conflito, da guerra, da batalha. Eu quero ler então com vocês nessa noite um texto que fala sobre esse conflito. Apocalipse capítulo 12. Então tome a sua Bíblia. Vamos ler juntos então esse texto e vamos estudá-lo um pouquinho nesta noite. Apocalipse capítulo 12. Irmãos, quando estudamos a Bíblia, devemos procurar compreender, né, a visão, a passagem dentro das Escrituras para ter uma compreensão daquilo que Deus está revelando para nós. Então aqui tem uma visão que começa falando sobre a mulher, depois tem o dragão, que é a serpente, né? E tem uma inimizade entre o dragão e a mulher, a serpente e a mulher. Quando a gente começa a ler, a gente já percebe, né, que essa visão aqui, de todo o capítulo 12, está continuando, desdobrando, né, aquela fala de Deus em Gênesis 3,15. Que lá tem a serpente e a mulher, não é verdade? E Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí quando entramos aqui em Apocalipse 12, né, tem a mulher, e ela está grávida, porque vai nascer o menino, né, o descendente dela. E aí tem a serpente, que é o dragão, diabo e Satanás. Então todo o capítulo 12 é como se fosse, né, um desdobramento, sabe, da fala de Deus em Gênesis 3,15 especificamente, né? Podemos dizer que a visão do capítulo 12, né, é como se Deus estivesse, né, atualizando, sabe, o assunto que foi dado em Gênesis 3,15. Na verdade, irmãos, tudo que ocorre na Bíblia, né, começa com a criação em Gênesis 1 e 2 e depois a queda em Gênesis 3. Todo o restante da Bíblia vai desdobrando, vai ampliando, né, vai atualizando as coisas que começam lá. Então o conflito que está aqui em Apocalipse 12 é uma continuação daquilo que Deus fala em Gênesis 3,15. Bom, então tem a mulher está com dores de parto, né? E aí vem o dragão, e a mulher então dá a luz. E o filho diz que é arrebatado para Deus ao seu trono. E quando ele dá essa informação, né? Então no verso 7 começa uma outra visão. Aí ele fala assim: e houve peleja no céu. Aí deixa então a mulher e a serpente, e agora passa a falar da serpente, o dragão e Miguel. Mas quem é Miguel? É o filho da mulher, é o Messias, né? É Jesus Cristo. Estava sendo aguardado, né, ao longo de muito tempo, desde que Deus fez a promessa. Quando Eva teve o primeiro filho, ela pensava que já seria o Messias. Olha a expectativa, né? E aí então vem aquela longa história, né, com mulheres estéreis, né, como Sara, Rebeca, né? Elas queriam ter um filho na expectativa de ter o Messias, porque aguardavam, né, a esperança de Israel. Então essa mulher que está com dores de parto representa toda essa comunidade, sabe, de Israel, que espera o Messias para resolver todas as coisas, para acabar com o conflito, né? Para trazer a paz novamente, a saúde, a vitalidade, né? Bom, então, quando o filho nasce, aí interrompe e vem uma visão, né, do capítulo, do verso 7, né, até o versículo 12. Vamos ler então. Ele diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, dois lados, né, dois capitães, e os anjos de um lado e os anjos do outro. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bom, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Com essa leitura aqui, eu vou perguntar: quando é que ocorreu este conflito aí? E onde foi que ele ocorreu?
Bom, primeiro quando? Quando foi? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e também os anjos do dragão. Né? Quando foi isso? Deus revelou o plano da criação. Revelou o plano da criação. E a lição desses dias falou sobre isso. A controvérsia, o conflito começou lá. Mas será que este aqui, que está relatando aqui, né, é esse momento? É depois da cruz, né? Olha, tem duas opiniões aqui diferentes agora. Mas não vamos entrar em conflito por causa disso. Né? Ela White fala, né, da rebelião de Lúcifer, da queda dele, né? A rebelião sem causa. E aí ela menciona Apocalipse 12, até faz parecer que esse evento aí foi lá no começo. Bom, então se foi lá no começo é no céu, onde Deus está. Mas se foi depois na cruz, aí já é na terra, né? E aí você vai dizer, como é seu nome? André. André. Aí o André vai dizer, mas você como se chama? Sandro. Sandro. O André fala para o Sandro, mas Sandro, aqui está dizendo que é no céu. E você está dizendo que é na terra? Bom, irmãos, quando lemos o Apocalipse, a gente tem de pensar, então, algumas coisas que vêm antes, algumas coisas que vêm depois, né, para tentar compreender. Quando ele fala, viu-se um grande sinal, a mulher, onde a mulher estava? Versículo 1. Vamos estudando, quero ouvir vocês. Onde a mulher estava? Hã? Ela estava no céu? Sim, viu-se um grande sinal onde? No céu. A saber, uma mulher. Então a mulher estava no céu. Mas quem é a mulher? Hã? O povo de Deus. Desde Adão e Eva, né, que esperavam o Messias. A mulher aqui representa toda essa comunidade, sabe? Da esperança, né? Mas a mulher estava no céu. E o dragão foi visto aonde? Antes da batalha aqui, onde é que o dragão está? Verso 3, ó. Viu-se também um outro sinal, aonde? No céu, a saber, o grande dragão. Então, irmãos, o céu é o lugar onde a mulher está e onde o dragão está. E também a mulher que está no céu dá à luz o menino, no lugar onde ela está. Então, o que é o céu aqui? Não é um lugar geográfico. Porque o céu é o lugar onde ele vê, né? Onde ele enxerga os elementos da visão. Ele fala, então viu a mulher no céu, e a mulher estava com dores de parto, né? E o menino nasceu. Eu falei, viu-se também um dragão no céu. Aí ele fala, e houve peleja no céu. Olha, onde então essa peleja? É onde a mulher estava, onde o dragão estava, onde o menino nasceu. Bom, então, André e Sandro, esse é o primeiro ponto, né? Agora vamos ver o que acontece depois da batalha. Vamos ver o versículo 10. Né? Então ouvi grande voz no céu, proclamando, agora veio a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Qual é o resultado, a consequência da batalha em que Miguel vence o dragão? Qual o resultado? Ele foi expulso, mas o que mais? Dá de resultado aqui. Agora veio o que? A salvação. Agora está consolidada, né, a redenção, a salvação. Porque o dragão foi expulso. Porque Miguel venceu. Né? E em que momento é que a salvação se consolida? Na morte de Jesus na cruz. Então, a batalha ocorre, mas quando ela é vencida por Cristo, né, aí vem o cântico no céu. Agora veio a salvação. E tem uma outra expressão aqui importante que a gente tem de ter em mente, ó, porque diz assim, agora veio a salvação, o poder, o reino e a autoridade de quem? De seu Cristo. A autoridade de Cristo. Então, quando ele vence o dragão, ele recebe toda a autoridade e pode salvar. O que foi que Jesus falou para os discípulos antes dele subir para o céu? Ele disse, ide pregar o evangelho. Por quê? Aí Mateus, ele fala assim,
Porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em consequência do quê? Que ele recebe essa autoridade? Do sacrifício dele, né? Da vitória dele sobre Satanás. Então ele desmascarou Lúcifer, né? Toda a acusação que Satanás tinha feito, né? Toda a rebelião que ele tinha montado, né? Com a vida de Cristo, ele venceu o acusador. Venceu Satanás, venceu as suas tentações, venceu as suas artimanhas, né? E ele venceu na cruz, né? Porque a cruz é o último passo dele. Então, quando Jesus nasceu, o diabo tinha chance de vencer, irmãos. Porque Herodes mandou matar todas as crianças na região. E aí, Jesus era imortal, não podia morrer, né? Olha, mas por que então o anjo aparece para José e fala assim: José, toma o menino e foge daqui? Por quê? Porque o menino poderia morrer, irmãos. Jesus estava na condição 100% humana. Era um bebê, né, que necessitava de ser amamentado pela mãe. E aprendeu a falar com a sua mãe. Então o anjo veio e fala assim: José, toma o menino e vai para o Egito. E aí muitas crianças morreram em Belém, né, pelo mandato de Herodes. Quando voltou depois, né, ele era um jovem, o diabo também podia ter vencido, assim como ele venceu Adão e Eva. Mas Jesus permaneceu firme. No deserto da tentação, ele também tinha chance. E ele tentou, né? Mas Jesus respondia com a palavra de Deus. É muito importante a gente perceber aqui, né, que a vitória de Jesus sobre o dragão, irmãos, é algo que ocorre. Não é porque Jesus é mais destro na espada. Não é porque ele tem armas mais fortes. Não é porque ele tem mísseis, né? Não é porque ele é mais musculoso. Não é nada disso. A vitória de Jesus consiste no quê? Está escrito. Está escrito na sua lealdade, na sua fidelidade a Deus, né? E por fim, ele diz assim: o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E aí está o princípio da sua vitória. É o serviço, é a renúncia. É a obediência, né, à palavra de Deus. Muito bem, então a autoridade de Cristo, a salvação, são resultados da batalha que ele tem com o dragão. Vamos estudar um pouquinho mais. Busque na sua Bíblia Evangelho de Lucas, capítulo 10. Porque se foi na vida de Cristo, né, então o Evangelho tem que dizer alguma coisa para nós sobre essa batalha. E aí então o Apocalipse fica sendo explicado pelo Evangelho. Então vamos ver. Lucas 10. Olha só, verso 1. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, 35 duplas missionárias, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então os discípulos iam na frente, preparando o caminho, né, para Cristo. O que eles faziam? Olha, verso 8. Quando entrardes na cidade e ali vos receberem, comei o que vos for servido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Olha o trabalho dos discípulos, agora apóstolos, né, enviados: curar os enfermos e anunciar a chegada do reino de Deus. Enquanto eles estavam fazendo isso, irmãos, curando, expulsando demônios, curando os doentes, evangelizando, olha o que acontece. Veja o versículo 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha só, é ou não é uma batalha? Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E na Apocalipse diz que Miguel pelejou e com ele os seus anjos. E o dragão do lado dele, ele também quem? Os seus anjos. Mas quem são os anjos do dragão? Quem são os anjos dele? Os demônios. E aí os discípulos então dizem: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E aí então Jesus fala: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Estão percebendo, irmãos, como que o Evangelho nos ajuda a entender o Apocalipse? Porque o Apocalipse diz assim, que a batalha, né, ocorreu e o dragão foi atirado do céu. Caiu do céu, foi expulso do céu. E então agora Jesus diz assim, enquanto vocês estavam pregando, enquanto vocês estavam evangelizando, enquanto vocês estavam curando as pessoas, eu via Satanás caindo do céu. Por quê? Ele estava perdendo a batalha. Para quem? Para Jesus. Né? Porque tudo que os discípulos faziam em nome dele. Em nome de Jesus. Ellen White descreve, irmãos, que em cada cura, né, que Jesus realizava, os demônios estavam lá. Mas também estavam os anjos de Deus. Cada passo do ministério de Jesus era uma batalha entre o céu e a terra, entre o mundo, né, das trevas e da luz. Vamos agora em João. Veja, a própria Bíblia explicando ela mesma, porque nós já falamos lá do Apocalipse, né, mas agora estamos trazendo mais evidência. Né? Que batalha é esta? E que ela tem a ver conosco. Então, em João 12, Jesus começa a falar da sua morte. E aí no versículo 22, né, ele fala assim, e respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A hora de ser glorificado, irmãos, era a hora da cruz, do sacrifício. Né? E aí, então, o verso 31, ele diz assim, chegou o momento de ser julgado deste mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. Olha aqui. É a hora de ser julgado esse mundo, na hora da cruz, né, do sacrifício dele. Ele diz, é a hora de ser julgado esse mundo, e o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe? O próprio dragão. Em que momento o mundo é julgado? No momento da morte de Jesus, irmão, já existe um julgamento. Depois de todos os julgamentos posteriores, 1844, durante o milênio, depois do milênio, é tudo a partir do que aconteceu na cruz. Porque a cruz é o centro de toda a história. É o fundamento, né, de todo o plano da salvação. E aí Jesus então diz claramente que quando ele fosse levantado, né, quando o Filho do Homem fosse glorificado na cruz, então o príncipe desse mundo seria expulso. Então quando o Apocalipse diz, veja ainda o verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia com que gênero de morte estava para morrer. A morte dele é o momento, né, da expulsão de Satanás. Bom, é que a gente lê no Apocalipse que o personagem foi expulso do céu, então de lá do céu veio para a terra. É por isso que nós falamos, a mulher está no céu, o dragão está no céu, e ele é expulso do céu. Então a gente pode dizer, bom, a mulher está numa atmosfera, a mulher está numa condição, né, de comunhão com Deus. Vamos dizer que o céu é essa condição, esta situação, né, de comunhão com Deus. E o dragão tinha essa comunhão. Veja, em Jó, quem é que comparece diante de Deus, irmãos? Representando a terra? Ele. Porque ele tinha acesso, tinha comunhão, podia comungar, podia se juntar. Então, o verbo, né, que é traduzido por expulsar, na língua grega, ele tem o sentido de excomungar. É a palavra católica, né? Nós não usamos muito essa palavra porque ela não tem um significado na nossa... quer dizer, ela tem até, mas nós não utilizamos essa palavra. Às vezes as pessoas dizem, foi cortado da igreja, foi feito isso, feito aquilo, né? Mas o sentido do verbo é de excomungar, quer dizer, de cortar a comunhão, cortar a ligação, né? O acesso, sabe? Então, quando diz que Lúcifer é expulso, no momento da cruz, né, ele é expulso porque ele não tem mais acesso à comunhão com Deus. Mas a mulher continua tendo, né? E na verdade essa comunhão se aprofunda, porque agora a salvação está consolidada, está garantida, está conquistada. Porque veio a autoridade de Cristo. Irmãos queridos, nós temos muitas batalhas no nosso mundo, mas essas batalhas não definem o nosso destino. Qual é que define o nosso destino eterno? É a batalha do Evangelho.
de Cristo, né? E nós estamos nesta batalha, não para vencê-la, mas para tomar parte da vitória de Jesus. Compreenderam? Então, não somos nós que vencemos. Nós entramos no jogo que ele já ganhou, né? E aí nós entramos no segundo tempo, o jogo está definido já. E nós participamos, porque pela graça dele, ele nos dá o privilégio de tomar parte da sua vitória. Quando a gente lê em Jó, é muito importante porque Jó, Satanás comparece diante de Deus para acusar. E quem ele estava acusando? Jó. Olha, ele é bonzinho assim porque o Senhor tem dado tudo para ele. E ele sabe que se ele for bom, o Senhor vai abençoar. Estava acusando. E aí por isso que aqui, irmãos, diz assim, olha só, olha o verso 12, né? Verso 10. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Um deles era Jó, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só, está vendo como que está se referindo a Jó? Então ele comparecia diante de Deus para acusar. Agora, irmãos e irmãs, quem é que comparece diante de Deus e para fazer o quê? Desde a cruz. Jesus comparece. Para fazer o quê? Para interceder. Olha Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículo 3, diz assim: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário. E um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante de onde? Do trono. Mas quem se assenta no trono? Deus. Então agora tem um advogado, né, diante de Deus, diante do Senhor. Não é mais um acusador. Amém, irmãos? Amém. Então o povo de Deus tem razão para ter esperança, para ter confiança, para ter segurança da sua vitória, né? Porque tem um advogado que intercede por ele diante de Deus. Amém. Não tem um acusador para acusar você agora, tem um advogado para te defender. Por quê? Porque a batalha foi travada e Jesus derrotou o inimigo. Outro ponto que eu quero enfatizar com vocês. Às vezes as pessoas leem, né, e falam assim, olha, os anjos entraram nessa batalha, né, e era soco para lá e para cá, sabe? E saiu o anjo com a asa quebrada, sabe? Com as penas quebradas, né? Porque foi um confronto entre os anjos. E aí Jesus chegou e empurrou o diabo e ele caiu, né, do céu. Não é nada disso. Né? Deus não precisa de batalha de força, irmãos. Porque a presença dele, né? A Bíblia diz assim, é fogo consumidor. Ninguém pode batalhar contra Deus. Desse ponto de vista, né? Ninguém pode batalhar contra Deus. Nem o diabo, nem os seus anjos. Né? Porque um anjo de Deus coloca em retirada toda a hoste do mal. Então, em que consiste essa batalha, esse confronto? É uma batalha de princípios, de verdade, de justiça. É uma batalha espiritual. Por isso que Paulo fala em Efésios, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é a luta dos russos, dos ucranianos, né? Da direita e da esquerda, sabe? Aqui do Brasil. Não é essa luta. A nossa luta é outra. E Paulo fala assim, é contra principados e potestades do mundo espiritual. E como é que nós podemos vencer? Aí ele fala assim, tomai a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. E Jesus luta com o diabo no deserto com a espada do Espírito. Está escrito. E aí o diabo quis usar a espada também, né? Os teus anjos darás ordem, né? E ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E ele fala, e o capacete da salvação, a couraça da fé, né? Acho que são essas combinações. Né? Então, irmãos, toda essa armadura, né? A fé, a lealdade, a fidelidade, o espírito de conversão, né? A atitude do serviço, a lealdade à palavra de Deus, estas são as armas espirituais.
E é nesta batalha que nós estamos, e é com estas armas que nós podemos vencer. Amém. Veja ainda como diz o restante do texto. O verso 11, né, fala assim. Bom, ele fala que o acusador acusa os irmãos, né, diante de Deus. Aí fala assim, verso 11. Eles, porém, o venceram. Eles, os irmãos. Que irmãos são estes? Que são acusados. Eram, né? Jó, Abraão, Pedro, Davi, todos nós. E ele diz assim, eles o venceram. Venceram o dragão. Então, primeiro Jesus vence o dragão, depois os irmãos também vencem. Como é que os irmãos vencem? Como é que está dizendo aí? Venceram por causa do quê? Do sangue do cordeiro. Olha só. Aí agora fechou. Né? Porque o cordeiro que derramou seu sangue é o que conquista a batalha. O momento da vitória dele é quando derramou seu sangue em sacrifício. E demonstrou então a justiça de Deus, o amor de Deus, né? A coerência do governo de Deus e ao mesmo tempo, né, o caráter ímpio de Satanás. E aí então agora os irmãos que se apegam a este sangue, a esta graça, né, oferecida, eles vencem. Amém? Qual é o elemento da nossa vitória? O sangue de Jesus. Por isso que é lindo, né? O sangue de Jesus tem poder. E fala assim, e por causa da palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Então é a renúncia, é a palavra do testemunho. Qual é a palavra do testemunho da igreja? É a pregação, irmãos. É o testemunho da fé. Nós estamos aqui agora dando a palavra do testemunho, porque aqui está o testemunho de Jesus. E é assim que é chamado o Apocalipse na Bíblia, o testemunho de Jesus. Então os irmãos vencem pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vencem quem? Olha, aqui diz que vence o dragão. Agora veja o capítulo 15. Apocalipse 15, versículo 2. Vamos ler. Diz assim: e vi como que um mar de vidro, mesclado com fogo, e os vencedores da besta, e da sua imagem, e do número do seu nome, se achavam em pé, no mar de vidro, tendo armas de Deus. O que mais os irmãos vencem no Apocalipse? Vence o dragão, vence o que mais? A besta, e a sua imagem, e o seu número, e a sua marca. O que é a marca da besta? Olha, aqui no capítulo 12 e 13, né? Tudo aqui, irmãos, tem a ver com a lei de Deus. Quando fala da visão da mulher, a descendência da mulher é o grupo que guarda os mandamentos de Deus. Capítulo 12, verso 17. Né? Veja que um pouquinho antes do capítulo 14, 11 e 19, ele diz assim: abriu-se o santuário de Deus, foi vista a arca da sua aliança. O que estava dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos. E aí então, cada vez que ele fala, né, numa visão, ele fala dos mandamentos. 12 e 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Olha, o povo de Deus é vitorioso, né, porque obedece aos seus mandamentos, por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. No capítulo 13, eles são vitoriosos porque eles não têm a marca da besta. Por que eles não têm a marca? Porque no lugar da marca, eles têm o selo de Deus. Olha os 144 mil. Apocalipse 14, verso 1 a 5. E aí 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os irmãos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos irmãos e amigos, o povo de Deus, né, que confia na sua palavra, toma parte da vitória de Jesus no grande conflito. E a vitória, né, consiste em nos apegarmos, né, ao princípio da vitória, que é o sacrifício, a graça dele, né, o sangue dele que foi derramado por nós. E esta vitória, né, em grande medida, ela consiste na nossa lealdade, né, à vontade de Deus, à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. A nossa vida é colocada segundo esta palavra, né?
nós podemos ser vitoriosos como Cristo o foi. E Ele traz o incentivo, o elemento da vitória, que é a nossa participação na sua casa. Deus te abençoe e Deus te ilumine para que você entenda a palavra de Deus e viva segundo ela. Viva com esperança, com certeza, com confiança. Irmãos e irmãs, as pessoas estão desanimadas no mundo de hoje, porque elas olham e veem conflito para todos os lados. E elas pensam, o mundo vai acabar. O Putin, uma hora vai apertar o botão das armas nucleares. Né? Não, estas batalhas são menores. A batalha maior, né, é no campo espiritual. E você está batalhando do lado do exército vitorioso. Então, pelo cântico, pelo testemunho, pela nossa vida, né, pelo nosso culto, por anunciar o reino de Deus, nós estamos dando sequência a esta batalha. Mas não estamos aqui por nós mesmos, né? Nós nos escolhemos, nós fomos chamados, né, por Deus. Deus está chamando você para participar da vitória de Cristo. Vamos orar nesta noite com essa confiança em nosso coração, de que nós pertencemos a Cristo, de que Ele é vitorioso, né, sobre todas as batalhas, de que a nossa vida, estando nas mãos dele, estará em segurança. Por quê? Porque Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, o reino está nas mãos dele. E você é membro deste reino vitorioso de Cristo. Muito bem, assim como você está, feche seus olhos, vamos orar, depois vamos cantar um hino e então sairemos. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra fiel e verdadeira. Nós te louvamos, Senhor, pela mensagem dos profetas, que chega até nós para esclarecer acerca das batalhas, do conflito que há nesse mundo, para mostrar a nós o caminho, a luz, por onde devemos caminhar, por onde devemos ir. Ó Deus, ajuda-nos a nessa noite nos comprometer ao lado de Cristo, que nós possamos, como bons soldados, sermos vitoriosos na batalha espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que é em Cristo, na sua vitória, no poder do seu sangue derramado por nós, que nós podemos vencer também. Abençoa cada família aqui representada, os pais, as mães, os filhos, que cada lar receba, Pai, nessa noite a Tua graça, a Tua luz, a presença dos anjos, que nos muitos conflitos que temos, possamos ser vencedores em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que porventura não desceram as águas batismais ainda, que estão vindo aqui à igreja, estão aprendendo da Tua palavra, que também o coração deles seja cativado pelo Teu Evangelho. Amém. E que eles possam, por fim, também selar sua fé com Cristo pelo batismo e se preparar para o reino dos céus. Amém. Continua conosco, Pai, nossa vida colocamos em Tuas mãos mais uma vez. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Queremos agradecer muito ao pastor Vanderlei. Sinceramente, não foi só um sermão, foi uma